Bom dia, Marcela, Elton e fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Já de madrugada aqui em Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina. Estamos eu e o Pedro Ivo aqui acompanhando a festa da torcida rubro-negra enquanto tinha o jogo aí do Galo contra o Del Valle. Eles estão fazendo festa aqui, a torcida chegando em peso, a torcida rubro-negra. Flamengo que encerrou sua preparação hoje, treinando no CT do Defensa e Justiça em Ceballos, e no encerramento dessa preparação surgiu aí uma novidade que pode acontecer na escalação do Flamengo. Um reforço no meio de campo com a entrada do Saul e a saída do Luiz Araújo. A boa notícia é que o Léo Ortiz treinou normalmente, não sentiu nada e tudo indica que vai começar como titular. Bom dia já, um abraço para você, Pedro. Bom dia já é quarta-feira de decisão para Flamengo, para Racing de Conmebol Libertadores, decisão do primeiro finalista da competição. Um beijo para Marcela, para o Elton, para o fã do esporte. E sim, durante os últimos dias muito debate sobre o possível substituto de Pedro. Plata deve ficar com essa vaga, depois do debate sobre a participação do Léo Ortiz recuperado, deve ir a campo, e agora surge a informação também da dúvida no meio de campo, ter um homem a mais ali, o Saul, ou podendo ali o Felipe Luiz manter essa formação com um homem a mais de ataque. Luiz Araújo, por enquanto, vai carregar essa dúvida. Luiz Araújo foi fora de parte do treinamento, Saul ali pelo meio de campo, tivemos Jorginho, né? Tivemos o Pulgar, tivemos a Arrascaeta, tivemos também o Saul nesse quarto homem de meio campo, reforçando o corredor central, e lá na frente é o Carrascal com o Plata. Carrascal muito bem no jogo de ida, e o Plata deve entrar na vaga do Pedro. Então, carrega até os últimos momentos, segura sem definição para tentar fazer também uma confusão na cabeça do time do Racing. Esse é o Flamengo. O Flamengo que traz também, carrega uma vantagem. 1-0, o empate é dele aqui em Buenos Aires, em Avejaneda. É isso que o Felipe Luiz tenta ainda pensar ali, deixar para os últimos momentos. É um homem a mais, é povoar o meio de campo, é ter um pouco mais de aceleração com o Luiz Araújo para os escapes que pode ter ao longo do jogo. É o Flamengo se preparando em busca de mais uma final de Libertadores, Cícero. Flamengo que vai jogar com o seu uniforme principal, camisa rubro-negra, calções negros, e vamos então escalar o Flamengo, a provável escalação que o Felipe Luiz deve mandar a campo. Rossi no gol, uma pequena dúvida entre o Varela e o Emerson Royal, mas deve começar o Varela. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre a defesa, meio de campo com Eric, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. E essa dúvida que a gente só vai saber uma hora antes do jogo, Luiz Araújo ou o espanhol Saul, e na frente Carrascal e o Plata. Flamengo é favorito para conquistar a vaga ou há uma indefinição? Muito se fala do ambiente que o Flamengo vai encontrar hoje aqui em Avejaneda, né, no cilindro. Muita pressão, fumaça, sinalizador, o Racing não quer saber, tá falando isso de punição de Conmebol e tudo mais. É um ambiente hostil, é um ambiente que favorece o Racing, mas a gente não pode lembrar que na vantagem, na bola, no que se desenha taticamente o jogo, o Flamengo é superior. Para mim, minimamente favorito o Flamengo, sim. Isso aí, a torcida rubro-negra continua fazendo festa aqui em Puerto Madero. Voltamos aos estúdios. Beijo pra você, Marcelo. Um abraço no Elton e no Fã de Esporte, especialmente você, rubro-negro. Acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, estou muito empolgado pro que vem aí, para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e tá pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Mandar um recado para aqueles que infelizmente sofreram essa tragédia que foi na vinda para cá e que não vão poder vir por motivos de saúde, talvez, e torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível. E mandar para todos os flamenguistas em geral uma grande mensagem, que eles possam nos passar uma energia, mesmo quem não pôde estar aqui junto, mas que essa energia vai com certeza nos motivar muito a conquistar o resultado e que a gente possa trazer esse resultado de mais uma final de Libertadores como um presente para esse dia tão importante. Estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. Bom, temos aí o Racing que venceu os últimos 4 mata-matas contra brasileiros, né? Final é um jogo só. Mas em 2024, nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians no ano passado, né, na semifinal,
também, então eliminou no ano passado o Atlético e o Corinthians. Aí na Sul-Americana de 2024 venceu o Cruzeiro, foi campeão, e na Recopa também venceu o Botafogo esse ano, em 2025, e também foi campeão. Racing, 12 jogos no total desde 2024, e aí tem esse bom retrospecto. Ok, mas é um Flamengo que já venceu a primeira partida. O Cícero Melo, ele lembra muito bem e ele fala sobre a atmosfera. Pedro Ivo também fala sobre isso, sobre a atmosfera que eles vão encontrar lá em Avellaneda. É claro que vai ser muito difícil, mas ainda assim, você com a vantagem de 1-0, você tem que jogar como você sempre joga, porque a vantagem de 1-0 não é grandes coisas assim também, Elton. Sim, para mim é o jogo mais difícil do Flamengo na temporada. E olha que o Flamengo teve que vencer o Atlético, esse Atlético que foi para a final da Sul-Americana na Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV. O Flamengo enfrentou o Estudiantes e também foi um confronto difícil, foi para os pênaltis, né? O Flamengo conseguiu a classificação. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, que é o grande desafiador também na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo complicado, mas eu acho que o cenário montado para essa partida traz esse ingrediente de jogo mais complicado. O Flamengo tem uma vantagem, mas enfrenta o adversário que o fator casa faz muita diferença. Ok, de 23 partidas em casa, venceu 13, ou seja, deixou de vencer 10. Sim. Não é um time muito dominante em casa, mas na Libertadores eleva o patamar, parece outro time, né? O Racing é um time que a gente viu ali, né, nos mata-matas. Ano passado passou pelo Corinthians com autoridade, enfrentou o Cruzeiro fazendo também um primeiro tempo ali de muita imposição na final, né, da Sul-Americana. E a gente sabe que é um adversário que em casa faz muita diferença. E sem contar a Recopa também, né, contra o Botafogo. Mas a vantagem tem que ser levada em consideração, Marcelo. E é um time que é bem experiente, não só em Libertadores, mas em grandes jogos. Muitos disputaram Champions League, outros estavam na Europa há pouco tempo, estão habituados a esse tipo de jogo, do tamanho desse jogo. E eu acho que é um Flamengo que é tão dominante com a bola nos pés, que se fizer a versão simeonista do Felipe Luiz, não levar gol, vai para a final da Libertadores. É claro que não tem essa vocação de se defender. É isso que eu ia falar, não dá para entrar pensando nisso também. Não dá, e contra Estudiantes foi a mesma coisa, né? Não dava para pensar dessa forma. Mas, se conseguir fazer a defesa funcionar, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Né? É um time que sofre poucos gols. Se conseguir fazer essa defesa do Brasileiro e ir para a Libertadores, vai estar na final, e mais uma final da competição. Mas é um jogo muito difícil. Repito, para mim, o jogo mais difícil do Flamengo no ano. Pois é, a gente viu, inclusive, o torcedor do Racing fazendo toda a sua festa, e não era jogo ali não, tá? É simplesmente uma festa antes dessa partida, 2 dias antes da partida do Racing contra o Flamengo. Eles sabem que eles precisam tirar essa vantagem do Flamengo, porque venceu o rubro-negro, venceu no Maracanã por 1-0. Bom, temos o time, o provável time, o Elton estava falando sobre a defesa do Flamengo, que é a defesa do Campeonato Brasileiro menos vazada, e o Léo Ortiz deve estar à disposição, pelo menos essa é a última informação que os nossos repórteres trouxeram lá da Argentina. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta, o Carrascal e o Plata. Luiz Araújo também pode sair para a entrada do Saúl. Veremos como é que vai ser. Você acha que esse é o time ideal do Flamengo, ou você tiraria o Luiz Araújo e poderia colocar o Saúl? E aí troca, né, o lado ali. Sim, eu acho que esse é o time ideal, né? Porque se o Saúl entrar, é um terceiro homem de meio campo e o Flamengo perde um pouco mais de amplitude, né, pelo lado direito, apesar de ter o Varela, que é um lateral que ultrapassa bastante, né? E se você tiver o Danilo, por exemplo, como titular e não o Léo Ortiz, ele pode ser um falso lateral direito, né? Já aconteceu algumas vezes. Falar falso lateral direito para um lateral direito de origem é até estranho, mas ele tem jogado como zagueiro no Flamengo. O Luiz Araújo, ele traz essa questão também, né, Marcelo? Um canhoto que joga pelo lado direito, ele costuma ser muito incisivo, né? De trazer a bola para dentro, bater de perna esquerda, é bom na bola parada, muitas assistências. O Racing joga com 3 zagueiros e 2 laterais presos, ou seja, você ter 2 pontas também para abrir o campo é importante. O Plata, como falso 9, não tendo o Pedro, é uma opção também. O Plata fez isso no Mundial, já fez alguns jogos nessa temporada pós-Mundial também, enquanto o Pedro não conseguia recuperar a posição. Então não é nenhuma novidade esse time do Flamengo. O sistema defensivo, tendo o Alexandro do lado esquerdo, sustenta mais também, porque é um cara que pode fazer muito bem esse terceiro zagueiro pela esquerda.
né? Até porque o Almendra, o Martirena, o Nardoni são caras que buscam os lados do campo, né? Os caras também têm muita habilidade para jogar pelos lados, então o Flamengo vai sofrer muito por ali. Se a defesa funcionar muito bem, vai, repito, né? Vai sair classificado de um jogo bem complicado e ir para a final, ou contra Palmeiras ou contra a LDU, que aí já é outra história. Mas eu acho que é um Flamengo bem equilibrado para enfrentar essa equipe do Racing. Pois é, e o Bruno Henrique no banco de reserva, acho que realmente é uma tendência também depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E veremos o que vai acontecer também com o Racing. Gustavo Costas, o treinador do Racing, ele é simplesmente uma lenda. Ele foi jogador, é torcedor, hoje treinador, e impressionante como os jogadores do Racing jogam por ele também. Seguindo o Sport Center, mas agora falando lá no perfil do Paparazzo, é interessante, sobre cifra. Os semifinalistas da Libertadores 2025 já somam cifras milionárias em premiações. O Palmeiras lidera com 55,2 milhões arrecadados, seguido por Racing, 51,6 milhões, Flamengo e LDU, ambos com 49,9 milhões de reais. O campeão da competição ainda embolsará mais 24 milhões de dólares, que dá aí cerca de 130 milhões de reais, enquanto o vice levará 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Ou seja, uma premiação milionária. Além de conquistar o título, o principal título do cenário sul-americano e ter direito de ir para o Mundial, o clube vencedor da Libertadores da América ainda recebe uma bolada milionária. Mas, para conseguir essa bolada milionária e a vaga na decisão da Libertadores, o técnico Felipe Luiz tem um desafio: encontrar o melhor time sem o Pedro, o seu principal centroavante, o homem-gol da equipe. E para esse duelo, parece que o Felipe Luiz viu o nosso vídeo anterior, porque ele promete, ou melhor, ele ensaiou uma mudança no time titular do Flamengo, uma mudança tática. Por quê? Ele vai preencher, pelo menos nesse ensaio que ele fez, preencher no meio de campo com a entrada do Saúl. Pode ter sido um ensaio pensando no segundo tempo? Pode, mas ao menos é um indício que o Felipe Luiz ele é um cara camaleão, digamos assim. Ele é um cara que sabe se adaptar às dificuldades, mostrou isso desde o começo da sua trajetória como treinador do Flamengo, quando teve aquela expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, e ele foi extremamente rápido e dinâmico na alteração e conseguiu diminuir o prejuízo. Mas, enfim, para esse duelo, ele promete a entrada de Saúl no meio de campo na vaga do Pedro. Aí o que ele faria? Teria Pulgar, Jorginho, Saúl, Arrascaeta e no ataque Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. E o provável time do Flamengo, o provável time do Flamengo, portanto, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Eu não acredito ele deixando o Luiz Araújo fora do jogo, por características. Na ausência do Pedro, o Luiz Araújo é o cara que mais finaliza gol e é o cara que mais finaliza certo no gol. Não é só chutar gol. Então, acho que ele começa com o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, com a sua intensidade, com o seu vigor físico, será um ponto a ser explorado no segundo tempo, junto com a entrada do Samuel Lino, e tem também o Bruno Henrique. Então, esse aí foi o ensaio que o Felipe Luiz fez, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Inclusive, muita gente na dúvida se o Léo Ortiz começa. Bom, a assessoria do Flamengo divulgou até um vídeo do Léo Ortiz falando sobre o jogo. Nesses casos, dificilmente o jogador não começa. E não foi só o Léo Ortiz, foi o Pulgar também. Então, são dois jogadores que eu considero titulares. Embora o Léo Ortiz não tenha entrado em campo nos dois últimos jogos, acho que ele foi preparado para esse duelo, e sejamos francos, é o duelo mais importante do Flamengo no ano. O próximo jogo é contra o Sport no sábado, e aí o Danilo pode jogar, o Léo Ortiz pode ser preservado. Não tem nenhum problema. Pelo menos eu penso desse jeito, e eu não tenho dúvidas que o Léo Ortiz gostaria de estar em campo nesse duelo de hoje com o Racing. Um duelo extremamente difícil. Repito o que eu falei nos outros vídeos. Eu acho que a concentração vai ser o diferencial nesse jogo. O Racing não é um time, tecnicamente falando, de altíssimo nível, não é aquele time que está aí tocando, tic-tac, sabe? Que trabalha muito bem a bola. Muito pelo contrário.
É um time que tem muita entrega. E time que, tecnicamente falando, não é tão elevado, mas que tem muita entrega, esses times geralmente entram com um nível de concentração altíssimo. E o Flamengo não pode dar nenhum mole, nenhuma chance para o azar. Teimoso, depois do jogo contra o Fortaleza, que o Flamengo jogou mal. E não tem Pedro. A gente tem uma certeza, se o Flamengo ganhar, o Felipe Luiz vai falar que tem... O torcedor vai falar que as convicções do Felipe Luiz são muito boas. Se o Flamengo perder, vai falar que a convicção é teimosia. E não tem muita escapatória, né, num jogo desse, numa semifinal de Libertadores. Eu entendo totalmente o que o Casão falou em relação ao Pedro, mas para mim o Pedro faz uma falta absurda, mesmo num jogo como esse, que eu acho sim que vai ser uma correria e tal, mas o Pedro é aquela história, se tem uma bola encaixada no pé, o cara resolve. Tava numa fase excelente, esse desfalque do Pedro é um negócio assim, a gente olha pro elenco do Flamengo e o pior jogador para se machucar seria o Pedro, e foi justamente ele que se machucou, até por conta da fase dos jogadores que podem substituir, né? E aí eu não vou nem falar só dos que podem jogar de 9 mesmo, mas o ataque do Flamengo. O Bruno Henrique é o cara que corre, se esforça, vai brigar, vai dar carrinho. Isso eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer, mas está numa fase técnica péssima. Samuel Lino numa fase de não estar confiante, não finaliza, né? O gol que ele fez estava em impedimento, o gol de cabeça. Então, assim, também não é um jogador que dá para confiar. O Cebolinha machucou. O Juninho, você também não é o cara que você pode confiar como 9. Tanto que o Felipe Luiz colocou ele 5, 10 minutos contra o Fortaleza. O Wallace é um jogador que a gente não sabe muito bem como ele vai entrar. Vai entrar o jogador que, uns 5, 10 minutos, vai tomar um amarelo, ser expulso, vai jogar, enfim. Então, assim... Tem o Plata, que ainda é uma opção um pouco melhor, eu acho aí que está numa fase um pouco melhor também, mas que nem de perto substituiu o Pedro. Então, eu acho que essa lacuna que o Pedro deixa é uma lacuna muito grande para um momento muito importante da temporada. Agora, beleza, não tem o Pedro, o que vai fazer? Aí eu concordo com o Casão. Precisa ser um time que vai saber correr, que vai poder aproveitar, porque eu imagino o Racing tentando pressionar, subindo linha, aquela história toda. A hora que o Léo Pereira, o Léo Ortiz, a hora que o Pulgar, o Jorginho conseguirem recuperar uma bola e eles precisam armar alguém, precisa ter alguém para correr. Aquela bola invertida da esquerda para a direita, achando um ponta correndo. Precisa ter alguém correndo lá na frente para poder levar um pouco de perigo ao Racing, pelo menos. Olha aquele quadro que a gente viu aí, que era os possíveis substitutos do Pedro. O Casão acha que deve ser o Bruno Henrique. E aí as outras opções são essas daí. Plata, Juninho, até o Wallace tá nessa aí. É difícil esse negócio, né? Porque o Pedro é um jogador diferente. Não, você não tem ninguém igual o Pedro. Então, exatamente. Qualquer um dos substitutos. Então, mas vamos pensar. Vista técnico, mas o Plata é um jogador mais de manobra. O Plata é um jogador de movimentação. E não é um finalizador. Nem finalizador, nem cara que fica correndo no espaço para ir na direção da bola, para fazer a defesa ficar com pânico. Né? O Juninho, não sei o que acontece. Né? É um centroavantão mais. Mas não joga, não entra, é raro. O Wallace se queimou nesse momento. Eu não acho que é o momento de você... agora é a sua vez. Num jogo desse tamanho. Num jogo desse. Então, pela necessidade de experiência, de velocidade, de cara que corre atrás da bola, de cara que usa o espaço, de cara que você pode, por exemplo, pode chegar um momento que está 0-0 o jogo, você pode se fechar todo atrás, deixar só o Bruno Henrique na frente e jogar esticada, fazer o time do Racing voltar. E se não tiver um cara lá, é aquilo que eu tô falando. Vai ter o chutão, a bola vai bater e voltar. E o Racing vai ficar pressionando o tempo todo. Você precisa ter um cara ali de velocidade que deixe a defesa em pânico. E segure ali. O Bruno Henrique na frente, com o Racing atacando, 2 ou 3 caras ficam do Racing. Se não tiver centroavante nenhum, fica um. E vai todo mundo lá na área. Então, a presença do Bruno Henrique coloca um cara em cima dele, para evitar o contra-ataque, um cara na sobra para cobertura e um outro ali fechando meio que lá e cá. Ficam 3. Se você pôr um cara, se você fizer 4 no meio, sem um cara de velocidade no meio, cara, eles vão atacar com 8, com 9 e você não vai ter o contra-ataque. Essa opção seria Pulgar, Jorginho,
Arrascaeta e Saul, Plata e Carrascal. É um time meio sem... Tem Bruno Henrique. Aqui estão... Não, aqui estão especulando. Estão especulando. Plata e Carrascal, beleza. O Plata, o Carrascal vai recompor. Sim. Vai recompor. O Carrascal vai recompor. E o Plata também vai recompor, ficando na frente dos volantes ou do volante do Racing, porque é a característica dele. Ele vai se movimentar, ele vai sair para receber a bola, ele vai tentar jogada individual. Só que eu acho que as jogadas individuais vão ser raras para o Flamengo nesse jogo. Não vai ser domínio como é no Maracanã, por exemplo, nos grandes jogos do Flamengo, que o Flamengo tem 80% de posse de bola, que o Flamengo toca, faz tabelinha, que enfia uma bola no meio da defesa, entra um cara sozinho e faz o gol. Isso pode acontecer, mas vai ser raro. A tendência é o Racing pressionar, ficar cruzando bola na área o tempo todo, fazer a segunda bola, tentar fazer a bola parada lateral, que é o forte deles, e vai atacar com quantos caras eles puderem. Pessoal, eu não sou muito de concordar, né? Mas, pô, cara, o Casagrande deu uma mudada, né? Isso que ele tá falando é verdade. O jogo vai ser dessas características, porque o Racing sai atrás do resultado, vai jogar em casa, consequentemente vai querer impor. Agora a gente não sabe se o Flamengo vai aceitar isso ali, vai deixar ali. Porque assim, eu penso assim, que o Racing também vai respeitar o Flamengo. Ele não vai de vez, que vai ser. Se ele for de vez, ele já sabe. Então ele vai ter que tentar ali no começo controlar a partida, mas o Flamengo, por ser um time muito qualificado, vai dificultar. E vamos ver aqui a possível escalação do Racing e do Flamengo, né? Cambese, né? Colombo, Marco Rojo. Conhecido esse Marco Rojo aí, né? Gabriel Roja, Ave Maria, Mura, Zuculini, Nardoni, Almendra, Solari, Balboa e Adria Martins. Então, é um time experiente, né? Argentino na zaga, esse Marco Rojo bate demais. E o desfalque deles são Santiago Souza, Franco Pardo, Alain Forneres, né? Elias Torres, lesionados. E o pendurados é o Adria Martins, Gabriel Rojas e Martineira e Franco Pardo. Ele tem jogadores que vai jogar, né? O Gabriel Rojas pendurado, o Adria Martins que é o atacante e o Franco, né? Mas o Franco tá lesionado, né? E o Flamengo do técnico Felipe Luiz chega, né, à semifinal com desfalque importante o Pedro, né? Com a fratura no antebraço. E o Everton Cebolinha, na verdade, não é nem titular, né? Tá com a lesão no quadril. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão no Brasileirão contra o Fortaleza, volta à lista de relacionados, assim como o Léo Ortiz, tive aí no começo da entrevista dele, né? Doido para jogar, que ficou fora do último jogo também, né? Foi o Léo Ortiz, que não tinha condição de jogar contra o Fortaleza e agora ele não jogava. Mas o Flamengo perdeu o Fortaleza. Não perdeu por causa do Léo Ortiz, perdeu porque o time jogou mal, o time todo. E Alexandre foi poupado também pela sequência. E a provável escalação do Felipe Luiz né? Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro Varela, né? Eric Pulgar, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Plata. Aqui é a escalação do GE. Desfalque, né? Everton Cebolinha, que não é titular, e o Pedro, que fatura no antebraço, e pendurado somente o Varela, né? Mas o Royal, não sei porque o Royal não vai jogar, né? O Varela tá suspenso, isso aí talvez seja por característica de defesa, né? O Varela é mais forte no sistema defensivo. E muito na ESPN, muita gente está colocando o Luiz Araújo aqui no lugar do Saul. Mas eu acho que um jogo sendo o jogo que vai ser, ele vai jogar com 3 volantes, mas o Saul não é também volante, ele é também um meia, né? Então ficaria tranquilo, né? Agora aqui o Carrascal não acho, eu acho que ele vai com o Bruno Henrique aqui, pessoal. Acho que ele vai botar o Bruno Henrique e de repente ele pode colocar o Luiz Araújo no lugar do Saul aqui, né? Então vai ver na hora do jogo aí. Aqui é só uma especulação mesmo da escalação. E o juiz e o árbitro do jogo, né? É o Piero Maza, né? Chileno. Assistente Cláudio Rutia, chileno também. E José Retamal, também chileno. E o VAR Juan Lara, chileno. O quadro de arbitragem todo chileno, beleza? Espero que vocês tenham gostado do corte aí. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo aí, pessoal.